E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui falar de um assunto, no mínimo, interessante com vocês. As eleições municipais estão chegando e nelas a gente vai ter que votar para prefeito, vice-prefeito e vereador, se você não é do Distrito Federal. E nesse sentido, vi algumas pessoas confusas sobre os papéis de cada um, sobre em quem votar e o que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir, né, de definir o nosso voto. Por isso, eu criei um projetinho rápido que chama Facilita Meu Voto e elenquei 10 dicas principais que a gente tem que levar em consideração na hora de definir o nosso voto. Então, nada mais é do que 10 pontos de atenção que a gente pode observar nos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador antes, né, na época aí que eles se candidatam, para a gente conseguir chegar num denominador de quem será a melhor opção para eu colocar o meu voto. Então vamos junto aqui falar dessas 10 dicas. São dicas simples, dicas leigas para qualquer um entender, para qualquer conversa de bar. E elas não levam em consideração nenhum tipo de opinião política ou posicionamento individual. Pelo menos eu entendo que não. Talvez se vocês identificarem aí, vocês me puxam minha orelha depois. Então, começando aqui, né, o primeiro ponto, a primeira dica que eu consegui elencar, eu chamei ela de entrevista de emprego. Por que isso? Os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, eles são funcionários públicos, né? Eles constam lá na folha de pagamento, eles têm direitos e deveres, então eles são contratados para um serviço público que nós escolhemos eles. Nós, então, aqui podemos ter o papel, digamos assim, né? A gente faz a função do dono da empresa, né? A pessoa que vai definir quem é contratado e quem não é. Então, nada mais justo do que um processo seletivo bem equipado, né? Bem completo, sério, que leva em consideração todas as experiências, todas as qualificações, cada experiência específica dos candidatos, para que a gente consiga identificar se aquele candidato tem ou não o que é exigido para cumprir o cargo dele com excelência. Numa empresa, num processo seletivo sério, um candidato que não tem essas qualificações mínimas, ele nem é levado em consideração. Na política, isso tem que acontecer da mesma forma. Se ele não está equipado com as ferramentas necessárias para ser um bom político, né, um bom prefeito, um bom vereador, ele não deveria estar sendo considerado. Então, é importante a gente entender isso antes de definir o nosso voto. E além disso, tem a perguntinha clássica, né, que todo mundo faz nos processos seletivos. O que essa pessoa, né, o que esse profissional, ele traz de novo ou de diferente para a nossa empresa que o faz a melhor opção para ser contratado? E isso aí abre portas para a nossa segunda dica, né, para o nosso segundo ponto. O segundo ponto são propostas. Então, aqui a gente está falando de como essas propostas são apresentadas para o público. Então, se chega uma pessoa prometendo mundos e fundos, sem especificar de fato o que ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele vai fazer, pode parecer muito bonito, pode soar muito bonito, mas a gente sabe que não é prático, que não é factível, que é utópico e que não condiz com a realidade. Então, quando a gente já olha esses tipos de propostas que não condizem com a realidade, esse candidato está tentando jogar com o nosso subconsciente, com o que a gente quer muito, o que a gente espera muito e o que a gente tem pressa. Infelizmente, ele não sabe o que ele está falando, porque se ele soubesse, ele explicaria um pouco melhor. E se ele não sabe explicar para você entender, imagina o que ele pode fazer dentro de uma prefeitura, onde ele vai ter que explicar para várias pessoas todo santo dia. Então é importante a gente levar em consideração. Já um candidato que chega falando que vai fazer alguma coisa bem bacana, mas que ele precisa que você confie nele, porque ele já fez isso antes, confiar no que exatamente, né? A gente precisa entender que ele sabe o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. A gente precisa entender o que ele fez, como que ele fez e como que ele vai reaplicar isso na nossa realidade, porque isso a gente precisa saber para identificar se aquela proposta ela faz sentido ou não para a realidade da nossa cidade, né? Então é imprescindível que a gente pule um pouco dessa parte de confiar na palavra do candidato, porque ele é primo de fulano, porque ele é sobrinho de ciclano, uma pessoa muito boa, que com certeza vai fazer o bem. Ele precisa nos dizer como, porque senão a gente está por crença, e a gente não está falando de religião aqui.
Por último, né, se chega um candidato que está falando exatamente do que ele quer alcançar nesses 4 anos de mandato, datas específicas, com projetos específicos, entregas bem definidas, planos bem claros de entregas e de economias, e, enfim, de otimização. E ele fala isso com um tom de sim pode dar errado, ou sim pode dar certo, ou isso aqui pode dar errado, e aí a gente vai ter um tempo aqui extra no final para ajustar o que precisar ser ajustado. Se ele te passa um plano, né, um projeto de governo estruturado e bem defendido, isso tem que ser exaltado, né? Isso a gente tem que olhar para esse projeto com atenção e com carinho, porque é o que precisa, né? Nada mais é do que um trabalho, e se ele sabe como executar esse trabalho, ele já está apto a fazer o que ele está se propondo a fazer. Então, é muito importante que a gente não paute o nosso voto em ideias ou sonhos, né? A gente tem que votar em pessoas que propõem ações com um porquê, um como, um quando, onde, e principalmente que demonstre que não conhece só de cidades, mas que conhece da sua cidade, porque é lá que ele vai trabalhar. E aí, passando para o nosso terceiro ponto, aqui é um ponto muito importante, muito sensível, que é a ficha limpa. Aqui no Brasil a gente não é especial quando a gente fala de corrupção, né? A gente tem corrupto, a gente tem ação contra a corrupção, então a gente está no mesmo patamar de vários outros países em questão de corrupção. E aí o nosso papel, né, a nossa luta contra a corrupção, nosso papel nessa luta contra a corrupção nos últimos anos, ela se demonstrou extremamente importante, porque uma coisa engraçada foi percebida. Quando a gente não vota em político corrupto, ele não se elege. Então, no Estado de Direito, onde existem registros, né, registros que vão manter o controle de quem já feriu alguma lei ou já fez alguma coisa irregular, né, já quebrou alguma regra ou tentou fazer, esse tipo de registro ele é importante para guiar as nossas decisões, principalmente no tocante à política, né? Então, a lei da ficha limpa ela foi criada para que essas pessoas sejam ou impedidas de concorrer, né? Ou para que eles tenham uma ficha ali onde a gente possa, nós, eleitores, possamos olhar, né? E entender que aquilo ali não faz sentido ou não deveria fazer, né? E como é importante que a gente não olhe para isso com um olhar de que as pessoas merecem segunda chance, ou que tá tudo bem porque ele melhorou, ou ele prometeu que não vai fazer mais, né? A gente não tá falando aqui de um amigo, a gente não tá falando aqui de um namoro, a gente não tá falando de um perdão divino. Aqui é um trabalho, né? A gente vai contratar essa pessoa, a gente vai colocar nossa confiança nessa pessoa. Então, é importante que a gente dê valor nas pessoas que se importaram o suficiente para não estar nessa lista. E os que estiveram, por um motivo ou por outro, que eles não sejam considerados mais, porque eles tiveram uma chance e não souberam aproveitar, concorda? Então, indo aí para o nosso item número 4, representatividade. Tema importante também, porque precisa ser dito. Se você, assim como eu, é um homem cisgênero, branco, você está muito bem representado na política. Nós estamos muito bem representados na política. Porém, o mundo não deveria funcionar só para o nosso grupo, né? Só para esse grupo em específico, concorda? Então, existem pessoas no mundo hoje que não existem da mesma forma que nós. E mesmo que isso soe chocante ou absurdo, é uma realidade. E é uma realidade que a gente precisa mudar. Infelizmente, alguns grupos, né, chamados aí de minorias, eles são extremamente prejudicados quando o assunto é representatividade política. Isso acontece por alguns motivos, né? Falta de oportunidade, falta de qualificação por falta de oportunidade, falta de experiência, falta de chances, porque faltou oportunidade. Ou simplesmente, eles são considerados por alguém em algum lugar como sub-humanos. Nós, homens brancos, a gente tá ok com os nossos direitos e nós fomos, estamos e seremos muito bem ouvidos numa boa. Então, que tal usar o nosso voto para ajudar alguém que nunca conseguiu
ser representado pelo simples fato de nunca terem tido voz. Me parece uma boa ideia. Já no quinto ponto, e aí diretamente conectado ao quarto, a gente fala sobre a diversidade. Diretamente ligada a essa questão anterior, né? A diversidade ela traz uma discussão mega importante para o cenário político. A sociedade ela é extremamente complexa, né? Com problemas estruturais, sociais, financeiros, políticos e etc. Se todo mundo que foi eleito pensar igual, todos esses problemas eles serão abordados da mesma forma. Mas e se vários cérebros, com bagagens diferentes, vivências próprias, informações específicas, qualificações distintas, se essas pessoas conseguissem pensar um mesmo problema juntas? E se essas habilidades diversas elas forem aplicadas nesse mundo de governar e legislar? Para a gente conseguir o melhor resultado possível, o mais interessante é entendermos todas, não as mais privilegiadas, não as mais ouvidas, não as únicas presentes, mas todas as opções de solução. Se a sociedade é mista e plural, a Câmara de Vereadores e a cadeira da Prefeitura, ela também deveria ser. Mais mulheres, mais pessoas LGBTQ+, mais negros, mais índios, mais deficientes. Precisamos de muito mais gente como a gente. Além disso, aí eu entro no tema de número 6. Um tema também muito importante e bastante debatido de forma irresponsável, eu diria. O jovem no Brasil, ele não é levado a sério. E ele não será até que ele faça a regra do jogo, né? Então, na nossa democracia, que é bem novinha, tem 35 anos, tem pessoas que entraram em 1985 e, de alguma forma, ainda estão lá. Tudo mudou, tudo evoluiu, tudo andou para frente. E a gente manteve os mesmos tomadores de decisão no poder. Não vamos conseguir novos resultados fazendo o que sempre foi feito, concorda? Experiência, conhecimento e habilidade política sempre vão ser valorizadas e devem ser mesmo. Temos que aprender muito e o tempo todo com quem construiu tudo isso aqui pra gente. Porém, uma renovação é necessária para a gente aplicar alguns paradigmas mais condizentes com a realidade do momento. Precisamos abordar os novos problemas com novas soluções, novas cabeças, novas ideias. Gente criativa, fervorosa, cheia de vontade de fazer e mudar. Importante pontuar, apesar de tudo isso que eu falei, ser simplesmente jovem não faz a pessoa preparada para o cargo. É importante que a gente leve em consideração todas as dicas que eu falei acima e as que eu ainda vou falar. Porque isso aqui é um conjunto de dicas, né? Então, só por ser jovem não indica que a pessoa está pronta para o cargo. A minha 7ª dica, ela diz respeito ao vereador, né? O que é um vereador, o que ele faz, para quem que ele faz, como que ele faz e por que que ele faz? Perguntas importantes que ultimamente têm sido feitas com mais frequência, mas que ainda não são suficientes. Os vereadores, eles são os únicos representantes do poder legislativo da esfera municipal. E o papel principal deles é representar o que nós queremos, o interesse da população ao poder público. Isso significa que nós vamos ceder, através do nosso voto, as nossas vozes a representantes organizados para falarem em ordem, com processos bem estruturados e transparentes. É muito grave quando alguma parte desse processo não acontece. Ou a gente elege alguém que não fala o que a gente quer falar, ou esses representantes não são organizados, né, licitamente falando, ou não existe ordem, processos bem estruturados não estão colocados e, principalmente, não existe transparência. Para falar por mim, né, para ser a minha voz, eu preciso confiar nessa pessoa ao longo de todo o processo legislativo. Além disso, a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que o vereador só pode legislar dentro dos limites do município. Então, se um candidato promete mudar uma lei estadual, por exemplo, a gente já sabe que ele está prometendo algo que ele não pode cumprir. Exemplos do que um vereador pode fazer, né, sobre o que ele pode legislar, são tributos municipais, bairros, perímetro urbano, ruas, avenidas, um plano diretor municipal, um plano de educação municipal,
regras de zoneamento, tombamento de prédio. E tem uma coisa que é importantíssima, que é papel da Câmara dos Vereadores, que a gente não presta muita atenção, que é a fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal. Ou seja, garantir que o prefeito esteja agindo dentro da lei. Até porque não estamos mais numa monarquia. Então aqui ninguém está acima da lei. Na minha dica número 8, eu falo um pouco mais sobre o prefeito, né? O papel do prefeito, o que ele faz, por que ele faz, como ele faz. E o papel dele, apesar de ser mais claro do que o do vereador, ele ainda é negligenciado. Afinal, o CEO comanda tudo, não é? Não, não é. E não pode ser. O prefeito ele é o chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como sua principal atividade a cobrança de taxas e impostos corretas e devidas, né? E também o devido repasse desse dinheiro para custear obras, serviços e políticas essenciais para a população. Além disso, um papel extremamente importante do prefeito é ser o diplomata local, criando parcerias estratégicas com as esferas estaduais, o governo estadual, e com a esfera Brasil, né? União, que é com a presidência da República. Para isso, um plano de desenvolvimento muito bem estruturado, ele é essencial, porque o prefeito ele tem que ter argumentos, números, ele tem que posicionar muito bem o município para conseguir, né, pedido de apoios, financiamentos e até fomentos para novas empresas, etc. Então tem também uma relação bem próxima com a Câmara. O prefeito ele pode propor novas leis. Essas leis vão passar pelo crivo dos vereadores, mas ela pode virar uma lei a partir da iniciativa do prefeito. Assim como o prefeito, é ele que fala se a lei que os vereadores votaram, ela tem força de lei ou não. Ele pode vetar. Então é um poder bem importante na mão de uma pessoa. Tem as suas finanças fiscalizadas pelos vereadores, como a gente conversou, né? Mas o prefeito ele é o responsável por mandar a lei orçamentária municipal para as considerações da Câmara. E a Câmara, vendo que tem necessidade, ela pode alterar essa lei ou ela pode simplesmente dar o ok, né, da Casa Legislativa. Tem um ponto muito importante, essencial, que a gente tem que prestar muita atenção em todas as cidades. O prefeito, ele escolhe todos os secretários. Então ele, como CEO, ele é o responsável por escolher todos os diretores que vão coordenar a máquina. Então a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria dos Esportes, Secretaria do Meio Ambiente. Pastas importantes e pastas que vão ditar as políticas em cada um desses setores. Então, o CEO, ele tem que ser alguém que a gente vai confiar que vai ser responsável por escolher bem escolhido essas pessoas, né? Então, ele tem que escolher com responsabilidade, tem que escolher com transparência e a gente tem que confiar no CEO que a gente colocou na chefia. No ponto número 9, eu falo um pouco sobre os mandatos. Quando a gente vota em vereador e prefeito, existe um período que esse cargo vai ser ocupado por aquela pessoa, né? Um período que o nosso voto permite que ela ocupe aquele cargo. No caso das eleições municipais, os dois cargos, prefeito e vereador, eles têm um mandato de 4 anos. No caso desse ano, de 2021 até 2024. Ao darmos nosso voto para essa pessoa, a gente afirma com a maior força jurídica dentro da democracia brasileira, que é o nosso voto, que aquela pessoa tem o direito de nos representar por 4 anos. E que nesses 4 anos, as decisões tomadas por ela, desde que lícitas, são legítimas. Uma responsabilidade complicada de colocar na mão de qualquer um, né? Ainda, a gente pode entender 4 anos como um período ok para alguns projetos, mas ele é insuficiente para outros projetos mais estruturais, por exemplo. Senhor candidato, é uma mensagem aqui. Se você prometer para mim que todo mundo do meu município vai ter um emprego garantido no final do seu mandato de 4 anos, o senhor tá de brincadeira. Porque eu não vou acreditar, eu não nasci ontem, né? Agora, se você fala para mim, se você mostra para mim um projeto bem estruturado, um projeto a longo prazo,
que vai garantir que num período, né, num futuro próximo aí, as pessoas consigam ter mais acesso ao mercado de trabalho e principalmente que consigam se manter no mercado de trabalho, eu vou acreditar e vou entender que isso é uma proposta interessante. E então, algumas reformas estruturais, né, algumas coisas mais insuficientes de serem feitas em 4 anos, podem exigir uma reeleição. O prefeito, por exemplo, ele pode ficar até 8 anos no cargo, desde que a população entenda que ele precise, né, que ele seja uma boa opção para esses 8 anos. Já o vereador, e aqui eu preciso de muita atenção, porque é uma informação muito importante. O vereador ele pode se reeleger quantas vezes ele for eleito. Então, enquanto ele receber votos suficientes, ele será vereador. Então, não existe limite legal para a reeleição dos vereadores. Portanto, caso exista um projeto legal em andamento que você julgue que a continuidade desse projeto é essencial para a sociedade, considere a reeleição. Porém, cuidado, reeleição não é sinônimo de continuidade. Principalmente em casos que a pessoa só poderá ficar mais 4 anos, independente da qualidade do seu governo. Então a gente tem que ter muito cuidado ao votar em pessoas que não precisam mais mostrar serviço, não é mesmo? E por último, a minha última dica, eu chamo ela de errei. E agora? Não fica assim. Tá tudo bem errar, quer dizer, não tá tudo bem, mas acontece. A gente precisa lembrar, né, que vários momentos da história democrática aí do nosso país nos mostrou que pessoas utilizam os cargos públicos que eles foram eleitos para benefícios próprios ou dos seus, né? E estamos lidando com seres humanos, acho que esse é o maior fato a ser considerado aqui. Palavras e promessas são muito importantes, mas não traduzem 100% da pessoa ou do profissional. A democracia, ela tem como fundamento a opção de mudança, né? Recurso importantíssimo quando percebemos que a pessoa eleita não é a melhor opção para o cargo, não como imaginávamos. Se o mandato dela está sendo fraco, né? Está sendo um mandato ineficiente, dentro da legalidade, claro, esses 4 anos que a gente colocou esse prazo deve ser respeitado, né? Essa pessoa ela tem que ter a oportunidade de mostrar trabalho. Acontecendo de chegar ao fim dos 4 anos e ele não demonstrar trabalho, não deve ser perdoado. Já em caso de atitudes ilegais ou impróprias ao desenvolvimento das atividades do cargo público, a gente está falando de um mecanismo que se chama impeachment. Esse mecanismo ele se mostrou sensível nos últimos anos. Apesar de muito importante e necessário, ele pode ser utilizado de forma inadequada. Além de, em qualquer uma dessas opções, ele demonstra uma fragilidade democrática e essencialmente política no país. Ainda mais quando acontece várias vezes em 35 anos de democracia. O mais importante é que o nosso voto ele se destine a alguém que diminua as chances desse impeachment ao máximo. Mesmo utilizando todas essas dicas, estamos sempre expostos, né, a descobrirmos que escolhemos mal, mesmo que não tenhamos feito por mal. A experiência do passado, as particularidades de cada município e o bom senso, elas devem ser colocadas na balança, sem olhar para a política como algo maligno ou um antro de gente oportunista. Ninguém chegou lá por escolhas ruins ou malandragem ou por má fé, mesmo que esses mecanismos tenham sido utilizados em algum momento da campanha. Eles chegaram lá porque votamos neles. E a gente precisa retomar, né, o controle da política e garantir que essas escolhas, né, sejam menos erradas. E que, ao longo do tempo, a gente consiga garantir que as pessoas que estão ali concorrendo por um cargo não exijam a gente votar no menos pior. E sim que a escolha seja cada vez mais a melhor das opções. Então, esse conjunto de 10 dicas, como eu falei no começo, é o que eu geralmente converso com os meus amigos, não tem muito segredo aqui, não tem muito mistério. Elas servem como um guia, né, como um direcionamento, mas a sua experiência individual, a sua bagagem, né, o que você conhece de mundo e de política, ele precisa ser levado em consideração e nada disso que eu falei aqui é mais importante do que o que você acha.
Então, caso vocês queiram conversar sobre algum ponto específico, ou tenham alguma dúvida, ou querem discutir mais a fundo, fiquem à vontade para usar os comentários. Podem ficar à vontade para falar comigo, pelas minhas redes sociais. A intenção é que a gente consiga nos guiar num papel de fazer uma política bem feita. Porque o poder é nosso, o poder está na nossa mão e a gente não pode jogar isso fora. Desejo para todo mundo ótimas eleições. Mantenham os cuidados, né? A gente está numa pandemia, infelizmente. Mantenham os cuidados, então, de afastamento social. Não deixem de votar, não deixem de colocar a sua vontade nas urnas e garantir que o que aconteça seja o melhor possível e que elejamos pessoas aí que vão nos dar 4 anos de melhorias, 4 anos de avanços, 4 anos de estruturamento, né, que é o que tem faltado tanto aí nas nossas cidades. E que o futuro aí do Brasil e, quiçá, do mundo seja um futuro mais bacana, né, seja um futuro mais legal. Então, espero ter ajudado, espero ter iluminado aí um pouquinho vocês. E a gente se vê qualquer hora. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço.